sobre Esther. Nós já começamos na semana passada, eu vou direto aqui ao ponto, né, para não perder tempo, me travava, né, sei lá, deixa eu ver se eu me entrei aqui. Nós falamos sobre a primeira parte de Esther. Para quem não conhece, Esther foi uma órfã que viveu num período de cativeiro e ela era uma improvável, né, uma menina que não tinha pai nem mãe, foi criada por um tio. E ela viveu no tempo do Império Medo-Persa, estava sob o domínio desse império, o povo estava nesse cativeiro aí, e ela não tinha uma vida assim, né, uma vida próspera, enfim, ela era sobrinha de Mordecai, estava vivendo de favor na casa do tio, porque não tinha mais pai e mãe. Naquela época, ser órfã e ser viúva era complicado, né? Viúva principalmente, né? E ela não tinha nem pai nem mãe. E essa moça, ela foi chamada, ela participou de um concurso de beleza, e ela foi escolhida para ser rainha. O livro de Esther é um livro que não fala de Deus, em momento algum. Mas a gente vê Deus agindo com que ele está na vida. Né? Nós vemos Deus agindo do começo ao fim. E vemos ali que era uma mulher temente a Deus. E nós vamos falar agora da segunda parte da história dela. Na primeira parte, nós vimos que Esther, ela teve um tratamento de beleza, né? Nós já falamos de Vasti na outra semana, né? Vasti era uma rainha que era a esposa do rei Artaxerxes. Ela era uma mulher muito bela, muito bonita, e o rei estava dando uma festa, e essa mulher está lá no meu canal, quem está aí acessando, né, pode ver, tem uma playlist minha, chama Mulheres da Bíblia, você vai ver desde a Eva, né, e o nome dela é Vasti, a mulher de Artaxerxes. E ele dava uma festa, ela estava ali dando uma outra festa, nós falamos sobre ela, sobre uma mulher que não honra o rei, ele chamou essa mulher para exibir a sua beleza no reino, no auge da festa, ela era a cerejinha do bolo, e ela recusou uma ordem real, né? Naquele tempo, recusar uma ordem, hoje já é terrível, imagina naquela época. Ela recusou a ordem do rei, ele destituiu ela do seu cargo de rainha, tirou ela dali e fez um concurso de beleza para levantar outro em seu lugar. Tudo isso parece a história da carochinha, né, gente? Mas naquela época era assim. Naquela época era assim que funcionavam as coisas. Mas o livro de Esther, ele nos revela o reino de Deus. Como eu falei lá na minha chamada, né? Você quer saber como é que funciona o reino de Deus? E hoje nós vamos entrar, né? Ontem eu estava orando sobre isso. Eu passei o dia com as minhas netinhas, elas foram embora, eu correndo ali, né? E Deus começou a me dar tudo novo, né? Eu ia falar de outra coisa, e Deus começou a falar do reino, como funciona o reino de Deus. Porque essa história, quando a gente vê sobre o rei Artaxerxes, a gente vê Jesus. Quando a gente ouve falar de Esther, a gente vê na vida dela a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. E quando a gente vê a história de Mordecai, ou Mardoqueu, a gente vê o Espírito Santo usando os seus filhos, né? Usando a liderança, né? Usando aqueles homens e mulheres mais maduros para conduzir os mais novos. Então a gente vê aqui que Esther foi uma moça obediente, foi uma moça que ela honrava o seu tio como o pai dela, e tudo que ele falava para ela, ela obedecia. Então a gente vê aqui a história começando nessa parte, né, porque a primeira nós já falamos, você conheceu o começo de Esther, você veja lá, a primeira parte de Esther que eu falei foi ela se apresentando para o rei, ela sendo tratada, trabalhada, como nós vivemos, como nós somos trabalhados por Deus, para entrarmos na presença do rei, porque um dia nós vamos ter um encontro verdadeiro, face a face com Deus. E nós aqui estamos nesse preparo, e quer que vocês mesmos no óleo de mirra, depois em especiarias, e esse óleo de mirra, eu falei mais especificamente sobre ele, é um óleo que, até hoje, ele é um óleo caríssimo e é um óleo usado. Na época, ele valia mais que ouro. Se você pesquisar a história, o óleo de mirra, nessa época, ele valia mais que ouro. Era uma coisa, era de uma árvore e ele era usado para curar. Ele era um antisséptico poderoso e ele é um instrumento de cura.
trazer rejuvenescimento. Eu fiquei por 6 meses mergulhada na mirra. Uau! E essa mirra, ela ardia pra caramba. É um mertiolate da época, né? É que hoje, aqui, a maioria que está aqui é a época do mertiolate raiz, né? Que a gente conhece, né? O mertiolate que a gente conhece é muito velhinho, né? A criança nem se fala mertiolate, não é nada. Mas o mertiolate da minha época é o sangue de Jesus do poder. Eu nem falava que tinha machucado para não passar aquilo. Eu vi aquela espatulinha, nossa, ai, Jesus, então a minha era tipo assim. Ela era usada para curar, enfim, ela tinha muita propriedade. Bom, enfim, não é sobre isso que eu vou falar. Mas Esther ficou sendo preparada. Assim como nós, noiva do Senhor Jesus, a igreja está sendo preparada. E muitas vezes, essa mirra, nós temos que mergulhar nessa mirra para sermos curados. O que acontece? As tempestades da vida que vem, as tribulações, é como se fosse a mirra tratando a gente, fazendo com que a gente amadureça, com que a gente fique mais belo. Sabe a história da ostra, né? A sujeirinha fica lá no fundo da ostra, e a ostra vai liberando uma pérola e ela se transforma numa linda pérola, assim somos nós. As nossas tempestades, as nossas lutas, Deus vai nos embelezando. Porque quando nós formos na presença dele, ele vai olhar para nós e vai estender o seu certo. Pode entrar no reino. Venha o bendito do meu Pai. Ai, que bênção, né? Nós estamos como igreja sendo trabalhados na nossa essência, no nosso interior. Muitas vezes a gente tem que ser mergulhado na mirra, mergulhado em essências. Nós falamos também, eu não sei se eu falei, mas o tabernáculo é um exemplo, é um modelo de adoração, de entrar na presença do rei, lá no átrio, né? Eles sacrificavam animais, então os sacerdotes tinham aquele cheiro de carne. Então eles entravam a caminho do Santo do Santo, eles passavam pelo lugar santo, e ali eles ofereciam outro tipo de incenso, que eram ervas aromáticas. Então eles colocavam aqueles incensos cheirosos para tirar o cheiro da carne. E tem que entrar no Santo dos Santos, você precisava entrar com aroma na presença do Deus. Não cheiro de carne, nem nada, né? Então, queridas, nós falamos disso. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente do reino de Deus. Nós vamos falar que o reino de Deus, ele é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer anotar Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos ver no final dessa história que houve grande alegria entre o povo de Deus. E lá, em Lucas 17, 20, Jesus diz que o reino de Deus não está aqui nem ali, ele não é visível, mas ele já está entre nós através de quem? O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Você já pode viver o reino de Deus. Então, como é que funciona o reino de Deus, né? O reino de Deus deve haver, em primeiro lugar, respeito e submissão ao Deus. Jesus nos ensinou a chamar o Senhor Deus de Pai, Abba, Paizinho, né? Mas hoje em dia ficou uma coisa tão banalizada, né? As pessoas chamam Deus de você, não respeitam mais o Senhor. Se a gente lê o livro de Cantares de Salomão, a noiva é um livro que fala de intimidade, que fala de uma relação sexual entre noiva e a noiva, né? Entre um casal, na sua lua de mel. E a noiva chama ele de Senhor. Uau! Tamanho respeito que ela tinha pelo noivo. É um livro que fala de intimidade. Se você ler, você fala, meu Deus, como é que isso aqui veio parar na vida? Né? Mas é um livro que fala da sua intimidade com Deus. Aquilo que você tem que ver com olhos espirituais. Um dia eu vou dar um estudo para vocês sobre Cantares, que é maravilhoso. Então, não tem deve respeito a isso. O que aconteceu com o Vastinho foi deposto. Por quê? Porque não mudou tudo. Uma ordem do rei, ela tem que ser obedecida. Ponto final. O rei é rei. Não importa se o rei é maligno. Dizem aí as histórias que o rei Acaxé estava bêbado, alegre do vinho. Eu não vejo, no momento nenhum, a Bíblia dizer que ele estava bêbado. A Bíblia diz que ele ficou alegre. Porque a Bíblia compara o vinho também com o Espírito Santo. Não é? Não, falando que está baixo do som. Está baixo do som? Nem meninas. Oh, meu Deus, que agora? Está muito baixo mesmo? Será que você não está baixo o teu volume aí? Tem que aumentar no seu celular. Porque quando eu vou gravar, ele fica bom. Enfim, então, gente, desculpa, mas eu não queria ter aquela estrutura toda. Mas vamos lá. Então, nós
devemos honra, respeito, nós devemos submissão ao Senhor. E Ele deixou a sua palavra como guia para nós nos submetermos a ela. Não nos submetemos à vontade humana. Amém? A Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter aos nossos guias espirituais, aos nossos pastores, como ao Senhor, porque eles zelam pela nossa alma. Se em algum momento esse pastor estiver falando coisa da sua alma, da sua carne, do seu conhecimento, a alma não pode ser mais para ele. Amém? A tua alma tem que ser sempre ao Senhor. Amém? Segunda coisa, ninguém se apresenta diante do rei sem ser chamado, Para sermos apresentados é necessário um preparo. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. E a gente não vai conseguir chegar na presença dele se nós não estivermos preparados. As noivas, a parábola das 10 virgens, eles estavam prudentes com as suas lamparinas cheias. O que suas lamparinas? O óleo do Espírito Santo, é a unção, é a intimidade com Deus, é você estar com o Senhor. Essas estavam preparadas e elas entraram na presença de Deus. As que estavam dormindo, que não estavam nem aí, achando que era tudo certo, que era tudo lindo, maravilhoso. Hoje em dia está sendo pregado o evangelho tão barato, gente. Por favor, em nome de Jesus, não entre não. Não entre não. Porque o Senhor, ele é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas o Senhor, para você andar com o Senhor, você tem que buscar santidade. Ele não tolera você como você é. Ele aceita e recebe você como você está, mas ele quer te transformar. Então, ela se preparou, nós já falamos sobre isso no vídeo passado. Ok? Vou pular essa parte. Amém? Então, queridas, já falando de família, já falando de todo o preparo, está lá no vídeo de série anterior. Então, como é que nós somos trabalhados para entrar na presença do Rei? Através das adversidades da vida e através também dos nossos irmãos. Nós somos trabalhados dentro dele. As pessoas fogem, quando tem algum problema, com os irmãos. Não quero mais ficar aqui, não, porque eu não concordo, porque não sei o que lá. Mas às vezes Deus está usando aquele irmão, aquela irmã, e você bate de frente. E vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho 63 anos, e as pessoas que você mais encontra são as que são mais parecidas com você. Assim como eu já falei isso no nada. Não é? Agora você mais bate de frente, são as que mais parecem com você, porque você se vê nela. Você é alguma coisa. Exatamente. Você está vendo o seu defeito, que você não gosta daquilo. Intriga, E aí Deus vai trabalhar com você. Aí Deus vai fazer você enxergar. Então, ainda a história de Esther não acabou ali. E nós terminamos com Esther assumindo o seu papel no reino, sendo rainha no lugar de Vasti, e glória a Deus, o rei, terminamos a palavra dizendo que o rei amou a Esther mais, lá em Esther capítulo 2, versículo 17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha no lugar de Vasti. Uau! Que história de amor, Mas não acabou não, querido. Porque é aí que começa a guerra. Foi aí que começou a luta de Esther. E é aqui que nós vamos entrar. Todo reino tem oposição, E não era diferente ali. Você acha que o diabo ia ficar feliz de ver Esther ali bem formosa? Não. Eu não acho que ele ia querer cumprir o propósito dele, porque Deus tem planos e propósitos na nossa vida. O propósito de Deus na vida de Esther era colocar ela ali, para que ela fosse um instrumento de Deus para salvar o povo de Deus de um grande genocídio. Homicídio é matança de pessoas, E genocídio é matança de uma raça. Uau! E tinha um homem ali que não gostava dos judeus, o nome era Amã. Ele era descendente dos amonitas. Ele era inimigo número 1 de Deus. E esse homem, ele foi levantado pelo rei Ataxerxes como o segundo depois dele, Então, ele se achava, pensa numa pessoa narcisista. Era uma mãe, Na Bíblia tem narcisista também. Está tudo na moda, falar de narcisista, A mãe
ministério. Mônica, tem muita coisa aqui para você. Deixa eu te dar. Então, a Bíblia fala que esse homem, ele gostava de ser engrandecido, ele era vaidoso, ele era arrogante, ele era soberbo, ele queria todo mundo ali lambendo as botas dele. Mas ele não sabia o que Deus ia fazer com ele. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, amando com leão, buscando o que possa pegar. E o Pedro começa dizendo: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Porque o inimigo também tem seus poderes. Mas Deus tem todo o poder. Então o inimigo está em redor, ele está tramando, ele está usando as pessoas, né? Então, quando a gente está agradando a Deus, assim como o Esther, a gente desperta inveja, a gente desperta ódio, a gente desperta inimigo e pega no investimento, né? E aonde eles encontrarem brechinhas na nossa vida, eles é curado pelo mundo. O Pedro está falando aqui, sim, descobre. Então, ele vem para roubar, matar e destruir, né? Mas o que o diabo faz? Ele faz você perder sua fé, ele tenta fazer você perder sua fé. Ele tenta te humilhar, ele tenta caluniar, ele tenta tocar na sua família. Ele tenta tocar naquilo que você mais ama para servir a você. É isso que ele faz. Querida, por muitos anos eu lutei contra o inferno. Né? Porque eu falei desse louvor que a gente cantou, né? Toda vez que eu canto louvor, eu me emociono, porque às vezes eu estou com meu marido, começa a tocar esse louvor, não olha para a cara do outro e chora. Porque a gente lembra de onde Deus nos tirou. E o que era que o diabo ter feito com a nossa família? Não era para ter família, não era para ter nada. Né? E ver que como quando uma mulher se levanta em oração, uma mulher se levanta e resolve bater de frente com o diabo, ele não vem, se não adianta, ele já anda derrotado. Né? Deus, eu amo os anos com mulheres. Naquilo que Deus curou, ele quer me usar para curar você. Aquilo que eu vivi, exatamente. Libertos para libertar, né? Porque se existia uma pessoa problemática, essa era ele. Né? Mas o Senhor, ele foi tão fiel, que quando eu conheci a palavra, eu mergulhei tudo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado. A Bíblia diz: dai, dar-se os árvores e com a palavra para tudo. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Oh, glória! Né? Por isso que eu não pago. Aleluia! Então, olha só, quando você agrada a Deus, você desperta inveja. Então, havia um plano para destruir os judeus, né? E esse plano partiu de Amã. Sabe por quê? Ele tinha raiva, em primeiro lugar, de Mordecai. Porque Mordecai, o tio de Esther, ele não se dobrava diante de Amã. Você está lá em Esther, capítulo 3, conta toda essa história. Ele não se dobrava. Amã, como ele foi engrandecido, ele tinha o anel do rei, então foi passado um edito lá no reinado, e todo mundo que olhasse para Amã tinha que se curvar diante dele, né? E fazer uma reverência. E Mordecai falou assim: Mordecai era judeu. E a palavra de Deus diz que nós devemos adorar um Deus só. E Amã queria ser adorado como Deus. Né? Então ele não se dobrou, aquilo enfureceu o homem. E ele chegou no rei, a Caxete, e falou o seguinte: olha, tem um povinho aí, né? Está lá em Esther, capítulo 3. E tem um povinho aí que está se levantando contra as ordens do rei. Né? E se você não destruir esse povo, eles vão ter problema para nós. Né? E aí, ele sabia, ele tinha o poder de convencimento, ele convenceu o rei, e o rei deu carta branca para ele: todo mundo pode destruir o povo todo. Né? Eu estou aqui resumidamente e tal, mas era isso aí. Né? Ele pega e manda um edito que todo judeu deveria morrer, e teria uma data específica para isso. Era o dia da morte dele. Uau! Imagina o que aconteceu com aquele povo. Né? Mordecai ficou arrasado, começou a chorar. E realmente o diabo queria destruir. Sabe o que o diabo sempre usou o povo de Deus naqueles tempos? Porque dali sairia o nosso Salvador. Existe uma promessa de que o filho de Davi, que ele subiria no trono eterno, que jamais acabaria, que o reino jamais será fim. E esse é Jesus Cristo, que veio
já morreu, já ressuscitou, e o reino dele não terá fim, jamais, é um reino eterno. Nós fazemos parte desse reino, querido. Olha que bênção. Então, a oposição, o diabo está lá, se levantando, né? Assim como tudo estava preparado para Deus, para a salvação do povo dele. Deus escolheu a tua vida para você salvar a tua família. Deus preparou Esther para aquele momento. Deus queria colocar Esther para libertar o seu povo do cativeiro não, da morte, da destruição. E ele levantou essa mulher com sabedoria, com graça, como nenhuma outra mulher da Bíblia foi levantada. Engraçado que ela não fala em momento algum nome de Deus, ela não fala em momento algum, vamos orar. Ela só falou assim, Espírito, porque ela sabia. Ela sabia que Jesus ia acompanhar Deus. Essa mulher era uma mulher de Deus. Então, o diabo, ele está sempre querendo destruir. E quando ele olha para uma mulher, ele sabe que mulher é toda coração. Mulher é toda emoção. E se tocar em alguém da família, acaba com ela. É o que eu sempre falo. Vocês podem fazer o que quiserem. Fala mal de mim, pode me caluniar, pode fazer o que quiser. Mas não vem falar dos meus filhos, meu Deus do céu. Né? Não vem tocar na minha família. Não fala mal da minha mãe, do meu pai, do meu marido, dos meus filhos, né? E a gente vira um bicho, meu marido chora vindo comigo, porque é bem assim mesmo, né? Tocou em filho, eu vi um bicho. Teve uma situação, não vou contar, mas foi engraçado. Estava lá, enfim, não vou contar o tempo, aí misturou demais. Mas ele falou, ai, quando você abre as asas, você faz de pra cima e não olha nem isso, você até sem roupa pela mão. Eu falei, exatamente. Foi uma situação de defender o filho, eu fui pra janela, e eu estava sem roupa, e eu, você tá sem roupa, opa, eu falei. Então, o reino de Deus tem oposição, mas o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá armas espirituais para usarmos contra os levantes do inimigo. E nós vamos aprender já já. Segunda coisa, no reino de Deus nós andamos na luz, nada de preto. Estamos armando para destruir o povo, nós estamos correndo contra a pessoa. Lá em Esther 4, versículo 4, diz assim: então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha única se deu. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que a mãe dissera que daria para o tesouro de Deus, do rei, pelo de Deus, para destruí-lo, porque a mãe não queria só destruir os judeus, ele queria os despojos, porque os judeus eram um povo muito rico, muito próspero. Eles prosperavam na terra que não era deles. Eles tinham muitos dinheiro. Então, Ramã não queria só destruir o povo, ele estava usando muito dinheiro para fazer o reinado, né? Então, lá em Lucas 12, 2 diz assim: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Amém? Que não haja de ser revelado. Queridos, fiquem em paz. Se você está firme com o Senhor, se você pertence realmente ao reino de Deus, toda a armadilha que o diabo estiver tramando contra você, contra a sua casa, fica esperto. Fica bem esperto. Porque Deus vai trazer na sua mão. Quando você realmente está em oração, quando você realmente tem um relacionamento com Deus, quando você está agradando o Senhor, Deus vai trazer na sua mão. A destruição não vem definitivamente para quem está com o Senhor. A Bíblia está cheia de versículos que diz que Ele primeiro revela para os seus amigos. Ele primeiro fala com o seu povo antes dele executar alguma coisa. Ele já avisou que ele vai voltar. Jesus já nos deu sinais. Nós estamos vivendo o final dos tempos, queridos. Leia uma palavra, leia Mateus 24. Tudo que nós estamos vivendo agora é o anticristo aparecendo, é guerras, rumores de guerras. Isso tudo é o princípio da vida. E ele diz claramente, quando houver paz, aí vai vir a vida do Senhor. Então, enquanto está aí essa destruição toda, está no começo. Jesus está chegando, ele está voltando. Então é hora da gente se preparar. Porque quem não estiver preparado com Jesus não vai ser pessoas distraídas. As distraídas
não vão morar comigo na terra prometida pelo prometido, na nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança. Queridos, a gente não prega a religião, a gente prega a de Deus. Se você está pregando religião, fica isso, mas isso não vai levar você. Você tem que estar agarrado com Jesus. É Ele que pode te salvar. Ele tem uma promessa. Ele já viveu. Ele está chegando. Você se agarra com Ele. Amém? É hora de você se preparar. Como você deve se preparar? Sempre que houver intento maligno contra a sua vida, a sua família, Deus irá dar um jeito de te avisar. Através de sonhos, profecias, sinais, nada. Nada ficou. Presta atenção, se começar a sonhar muito com alguma coisa, que não sonha assim. Olha quantas vezes Deus já me mostrou coisas assim, né? Lembrei agora até da Luísa, né? Deus me mostrou, né? A minha neta morrendo, né? Agora eu posso falar que já foi. E Camila corta assim pro neto, ela tem uma coisa muito séria, realmente, né? A menina pode ter pensado. Então, assim, Deus mostra, Deus fala, Deus, ele revela. Sim, Deus fala quando você vai entrar por um redemoinho. Deus fala quando a tempestade vai se levantar, quando o seu marido vai passar por uma situação. Fique esperta, mulher, porque você que é casada, você tem uma antena parabólica na sua cabeça, assim, Deus é ligado diretamente com você. E você é o canal do Senhor para o seu marido. Aprenda com o Senhor a conversar com o Senhor. Vamos lá. Então, ele tem um propósito para você. Por isso ele te chamou primeiro. Mas meu marido meu filho ainda não. Calma. Deus está trabalhando. Um processo aí. Um propósito de Deus aí. Né? Fica firme. Fica firme. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus. Não desista na caminhada. Porque Deus vai cumprir. Então, outra coisa, no reino de Deus, nós recebemos autoridade, sabedoria, para destruirmos as obras do inimigo, usando estratégias espirituais para lidar contra os problemas. Aí que entra a estratégia cristã. Então, ela poderia ter se precipitado, ela poderia ter falado um monte de coisa, ela poderia ter metido os pés pelas mãos e colocar tudo a perder. Mas no reino existiam princípios. E uma mulher, porque o rei tinha um harém. Esther era a rainha, ela era a manda-chuva do harém do rei. Né? Se você quer saber melhor como é que funcionava, tem uma série da Record, muito legal, eu recomendo. Chama Esther. Né? Assistam. Eu estou falando eu amo essa série, gente, é muito legal. E lá eles mostram exatamente como funciona tudo, né? Porque eles estudam, eles têm aquela luz trabalhando e tal, eles procuraram ser bem fiéis na visão. E eu assisti, achei demais aquilo, porque você se leva naquele momento e faz você entender melhor a história. Então, Esther, ela foi escolhida para ser a rainha, a principal de todas, mas ela tinha um filho muito grande, porque ele era maluco. Dava na filha dele de matar, ele mandava matar e acabou, ninguém podia ir contra. Antes, a humanidade antes de Jesus era bárbara, você não sabe o que era filho, nem eu sei, quero saber. Mas era um povo de barbárie, era uma coisa absurda. Eles mandavam matar e não estavam nem aí. Depois de Cristo, de 2 anos para cá, a humanidade mudou. Presta atenção. Presta atenção. Depois que Jesus veio, as coisas deram uma placada. Teve as leis, tudo baseado na Bíblia, né? Presta atenção nisso. Antigamente não, era olho por olho, dente por dente, não matou, acabou. Então, ela tinha medo. Olha só o que ela fala. Esther 4, versículo 11, ela diz assim para o servo dela. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao mundo particular, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Porque Mordecai foi falar com ela, as servas foram falar com ela. E ela falou, então eu disse para Mordecai, eu estou morrendo de medo, né? Eu entrar lá, eu vou morrer. Eu entrar lá sem ser chamada. E aí, fizeram saber a Mardoqueu, no versículo 12, versículo 13. Então, Mardoqueu mandou responder a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre
todos os judeus. Mordecai era duro com ela. Não era bonito, não. Ele falou assim, está achando que nós vamos morrer, você vai ficar aí bonitona, só porque você é bonitinha, que o rei gostou de você? Não, senhora, você vivia com o rei, ele não, você vai ver mais para frente, que o rei não revogou sua sentença. Ele não revogou sua sentença. Os judeus venceram de uma outra maneira, nós vamos chegar no capítulo final. Então, ela fala assim, não, você não precisa ser bonita, não, você vai sair dessa. Não, senhora, você vai morrer também. E aí, porque se de todo te calado nesse tempo, socorro para mim, da outra parte sairá por de Deus. Mas tu e casa do teu pai perecerei. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Uau! Querida, você nasceu no tempo certo, na hora certa de resgatar a sua família. Você nasceu no tempo certo, na hora certa de trazer a sua casa para a salvação em Cristo Jesus. Deus te trouxe nesse tempo com um propósito, é para salvar o seu povo. Amém, querido? Então não digam não para Deus. Porque se a tua família perece, você perece junto. Se fizerem mal para a tua família, vão fazer mal para você também. Indiretamente, pode ser que você saia intacta, mas se alguém fere algum teu, você vai sofrer mais do que ele. Existe uma mulher de Deus que fala que o filho é a parte do nosso corpo que mais dói. É ou não é? Então, se acontecer algo na tua casa, na tua família, aquilo vai ser ruim para você também. Então, olha só, o que Esther fala? Ela diz que tornar-se a dizer a Mardoqueu, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim. E não comais língua baixa por 3 dias, dia e noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, ela estava afrontando ali uma lei. Se perecer, pereci. E é corajoso. Sabe, a qualidade de uma pessoa corajosa é uma pessoa obediente. E certa corajosa que ela foi obediente. Ela obedeceu ao seu tio, mesmo estando na posição de rainha, mesmo estando ali ao lado do rei, ela foi obediente ao seu tio. Sabe por quê? Porque ela tem muito. Ela sabia que o seu tio era um homem de Deus e ela honrava aquele homem. E como Deus honrou, por isso que Deus escolheu esse mulher. Filho, Deus não quer mais nada a não ser o teu coração com obediência a Ele. Você quer ser uma mulher de sucesso? Você quer ser uma mulher empoderada? Você quer ser empoderada? Ele obediente a Deus. Deus vai te empoderar. Quando você é obediente a Deus, você vai ser uma mulher de negócio, você vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe. Como diz o final do Provérbios 31, né? A beleza, não, ela pode não ter beleza, não. Nem formosura, mas a mulher que tem o Senhor, ela será louvada. A beleza dessa mulher que tem o Senhor, que obedece ao Senhor, ela excede de finas joias. Ela é mais preciosa do que Deus. Que a mulher que tem um Deus, ela vai saber lutar pela sua família, ela vai saber orar no tempo certo, abrir a boca na hora certa, fechar a boca na hora certa, buscar sabedoria que vem de Deus, que a nossa sabedoria humana não tem que ter. E aí, ela foi, né? Se eu morrer, morri, mas eu vim tão jejum por mim. Ela estava diante de um inimigo narcisista, de um inimigo que sabia manipular o que ele quer, te faz ficar refém dele, e o rei Artaxerxes estava na mão dele. Então, o rei, olha que loucura. Ele deu lá a mão que ele botou para matar todos os judeus. E Artaxerxes não tinha nada contra os judeus, ele estava ali só governando, mas esse homem tinha um poder que ele conseguiu, ele ia mudar, ele ia exterminar uma raça. Olha o inimigo que ela estava lutando. Então, ela precisava de sabedoria. Ela não podia, primeiro que ela não podia falar perto de Deus sem ser chamada, ela podia morrer. Segundo, que ela ia denunciar no arco inimigo deles, o próprio Satanás, que ia acabar com o Deus. O intento do diabo era deixar Jesus nascer. O intento do diabo era deixar Jesus nascer. O diabo não conseguiu.
diabo, mas as portas do inferno não prevalecem contra Jesus. Amém? Amém. Então, ela tinha que ter jejum e oração. Você quer aprender sobre jejum? Em Isaías 58. Jejum significa afligir a tua alma. Horrível. Agora eu vou dizer uma coisa aí que tem muita gente que não vai gostar, não. Mas não existe jejum de cafezinho, jejum de pão, jejum de doce. O jejum é jejum, é deixar de comer. É afligir a tua alma. O que você faz aí de deixar cafezinho lá, você não gosta comigo. Tudo bem, é válido. Você não gosta, mas é jejum. Então vamos dar nomes aos nomes. Amém? Ai, que jejum de café. Né? Ai, que dor de cabeça. Não, isso não é jejum. O jejum é passar fome. É você dizer para o teu estômago. Você não faz jejum intermitente? No jejum intermitente, o nutricionista permite pãozinho, permite requeijão. Pão não pode, mas requeijão pode? Não. É jejum, é passar fome. Eles ficaram 3 dias sem comer. E sem beber e preparando um grande banquete. Ai, isso que é jejum. Afligir a sua alma. É dizer para a sua alma que não é. É dizer para a sua língua que vai falar sua boca, agora não fala nada. Se você consegue controlar o seu estômago, você controla tudo na sua vida. Isso é verdade, gente. Eu conheço gente que não se controla, não controla isso. Não controla o estômago, não controla a língua. A vida é um caos. Mas quando você consegue se controlar, o diabo não tem. Então, olha aí, mulherada, vamos ver lá. Amém? Porque os senhores serão maus logo, logo. Olha a lição, né? Então, queridas, jejum não é você deixar uma coisinha ou outra, ou até passar fome, mas continuar maltratando as pessoas, continuar pensando de outro, continuar reclamando da vida, continuar fazendo que a sua alma sempre fez. Jejum é acompanhado de oração. Amém? Intimidade com Deus. Porque quando você se controla a sua carne, e deixa a sua carne bem fraquinha, aí o teu espírito fala, você vai conseguir ouvir na voz de Deus. Daniel jejuou de 21 dias. E esse jejum de 21 dias de Daniel não foi de Deus, tá? Vamos ler a Bíblia aqui. O jejum de Daniel de 10 dias foi de legume. E de 21 ele foi com comida. Não, Deus não mandou Gabriel falar com ele apenas do dia. Deus entregou para Daniel a palavra do Senhor. Porque nós estamos resolvendo. Daniel viu lá, mesmo com o primeiro. Uau, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Jesus. Então, no reino de Deus, nós somos seus servos, seus súditos. Ele é o rei que governa. E precisamos da sua ordem para que possamos agir. Então, Esther, ela falou para eles, olha, então tá bom, eu vou jejuar, vocês jejuam por mim, e eu vou lá, estou ouvindo, né, comigo. E aí, depois de 3 dias, ela entra, versículo 5, ela, olha só que interessante, sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de traje de água, e se pôs no pátio interior da casa, de pronto ao aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de pronto da porta do aposento. Sucedeu. E vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para ela o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou, e ela tocou na porta do céu. Então ele fala mais uma vez para ela, ele fala por 3 vezes. Olha que interessante. Por 3 vezes ele fala a mesma coisa. Ele tinha falado para ela com a sua bonita. Uma vez assim. O rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Olha que ele não chamou ela de Esther. Ele colocou ela na posição dela. Você quer rainha Esther? Uau! E ela nem pediu uma audiência para o rei, né? Ela só jejuou e apareceu lá do nada. E quem queres, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do tempo. Ele declarou que ela era rainha. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos o reino de Deus. Ai, será que Deus é uma pra mim? Senhor, tem misericórdia. Eu não sou nada. Eu sou como um cavalo do bandido. Mas Jesus tem misericórdia de mim. Não. Deus quer que você vista as suas vestes reais. Que você assuma a sua posição de quem você é no reino de Deus. E contra o diabo
espiritual, você tem que se vestir assim. Amém? Deus, o Senhor Jesus te deu autoridade em nome dele para pisar serpentes, escorpiões, e se você beber alguma coisa mortífera, nada te fará mal. Ai, o diabo está se levantando, azar dele que já se levantou para cair. O diabo é um desgraçado. Essa é a palavra do diabo, ele é um desgraçado, ele está fora da graça de Deus. Ele não teve o perdão que nós tivemos. Então o diabo está debaixo do teu pé, minha querida. Você que pertence ao reino de Deus, vista os teus trajes reais, porque é assim que Deus te vê. Deus não gosta de ver uma princesa dele, né? Porque o que a Bíblia fala que nós somos? Em Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes. Uau! O véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai. Para de se achar uma coitada. Para de achar que o diabo é maior do que o próprio Jesus, que morreu no teu lugar, ressuscitou, venceu a morte. Para! Bota esse demônio para correr da sua vida. Bota esse diabo para correr da tua família. Coloca as suas vestes reais. Levanta a sua mão na sua casa e fala: Satanás, você vai sair da minha família em nome de Jesus. Eu não aceito, eu tenho uma promessa do Senhor. E nós vamos viver a bênção do Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e minha causa será salva. Deus não nos levantou para nós sermos abatidos. Deus nos salvou porque Ele quer glorificar o nome dEle na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Deus não te deu filho para destruição, para vergonha. Os teus filhos são herança bendita do Senhor. Amém. Se você está com algum filho com algum problema, você levanta a sua mão e fala assim: esse problema não vai vencer no filho nenhum. Toda maldição, a Bíblia é bem clara, em Êxodo capítulo 20, leiam lá, queridos. O Senhor, Ele visita a maldição dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. E tem mais, isso aí foi antes de Jesus, porque agora nós temos Jesus. E toda maldição foi lançada na cruz do Calvário. Então não existe maldição hereditária mais na tua vida. Você levanta a sua mão e declara: não tem mais maldição, meu filho não é, porque através da minha vida a bênção entrou na minha casa. O espírito da depressão, o espírito da pombagira, do adultério, do vício, das drogas, vai sair da minha família em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês acham que a gente tem vitória como? É só lá, não! Claro que tem que pedir perdão, óbvio. Mas você se levantar, peça perdão sim. Mas sim, põe as suas vestes reais. Se apresenta diante do rei. E vira para o capeta e fala: sai daqui, em nome de Jesus. Jesus já nos deu a oportunidade. Amém? Amém. Ah, mas nada acontece. Ah, minha filha, demorou muitos anos da minha vida, não aconteceu. Não é da noite para o dia. Porque Deus primeiro começa a trabalhar em você, né? Começa a tirar o seu orgulhinho, a sua soberba. Você que vem para Jesus, que nem o Ramã. A Ramã era você. Aí ele tira, faz morrer a mãe para nascer Esther. Amém? Então ela se vestiu para lembrar da sua posição. Ela era realeza. Amém? 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Como adquirido como? Através do sangue de Jesus. Sangue de Jesus, Ele pagou um preço alto por você, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Ele tirou de você os trapos e colocou vestes reais em você. Quais são essas vestes? Isaías 6:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os conflitos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, pegou a inaceitável do Senhor, e a ordenar, versículo 3, acerca dos filhos de céu que se dê glória em vez de cinza, óleo de gozo, de alegria em vez de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus não quer você mais vestida com veste de tristeza, sabe, na cabeça, não. Ele quer te dar veste de louvor, veste de alegria, cante. É essa veste que você tem que ter no mundo espiritual. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está doendo? Louve.
Amém? Amém. É vestes de louvor. 1 Coríntios 15, 53. O apóstolo Paulo diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Isso aqui dá 1 Coríntios 15, 53. Vestes de pureza e vestes de imortalidade. Essas vestes de Deus. Dentro do passado. Você está em uma nova, pelos anos passados, tudo se perdeu. Você não é mais aquela órfãzinha do céu. Você não é mais aquela incapaz, aquela vista pelos outros como uma coitadinha. Você não é coitadinha. Você isso para os seus trajes reais. Amém? Olhos de alegria. Deus já te deu o céu de alegria. Deus já te deu vestes de louvor. Esse espírito angustiado. Sopra essa depressão, essa tristeza. Como é que vem essa tristeza? Coloca um louvor bem alegre. Aí quando dá um louco, dá uma de louca. Dá uma de louca. E deixa lá no seu quarto. Eu comecei a brincar. Só que eu feliz, Jesus, eu comecei a brincar pelo quarto, pelo banheiro, pelo monte. Só Jesus. Eu dançava para ele, né? Não é só a virgem que se alegrará da dança, as velhas também, né? Essa palavra. Os velhos também, vamos lá. Então, glória a Deus. Outra coisa, estamos acabando. O reino de Deus é reino de justiça. Nosso rei toma nossas dores e nos protege. E é ele que luta por nós e nos dá a vitória. Então, lá no capítulo 5, a Esther fala: se oferecer, oferecer. Então, se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão ao banquete. Então, o rei falou: o que você quer? Venha ao banquete. Aí ela ofereceu o banquete. Quando eles estavam ali alegres, felizes e contentes, o rei fala a mesma coisa para ela: o que você quiser, eu te dou. Até metade do meu rei. Aí ela aproveitou que estava todo felizinha, né? Os dois, ela botou a mão em cima, né? Ela deu comida para os negros. Presta atenção, né? E você mostra capítulo 12, final. Presta atenção. Romanos 12, 19. Não vos enviem após mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei do Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, aumentarás braços de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal do bem. Ela botou o inimigo na mesa dela. Ofereceu um banquete para ele. Coitado, todo feliz, empanturrado, falando para todo mundo, né? Eu estou deixando de dizer aqui um monte de coisa, mas ele falou que eu vi uma família, falou: olha, você é agradecido, não é assim, então, né? Uau, vou fazer. Ela fez uma festa para mim, meu Deus, né? E chega ali, ela deu de comer para aquele homem, quando eles estavam lá no auge da. Né? O rei fala de novo: se você quiser, é metade do mundo. Mais um banquetinho. Vem amanhã de novo. Aí eu vou te oferecer outro banquete. Aí aguçou aquela curiosidade, porque Esther sabia a oração. Porque Deus ainda não tinha falado com ele. Porque era Deus que ia mostrar para o rei quem era aquele mundo. Não era ela. Presta atenção, menino. Às vezes a gente quer chegar na situação e apontar o dedo e falar: eu falei. Gostoso falar isso, né? Eu falei, né? Vai ser horrível. Porque a maior vingança é aquela que vem de Deus, querida. Ela podia ter dado uma de criancinha, né? Não vai crescer, faz alguma coisa. Ela tinha que saber uma série para falar. E olha só, ela chega, ela oferece outro banquete. E naquela noite, né? Na noite que estamos descansando, se preparando para o próximo, o rei teve um sonho. Aliás, desculpa. Teve um sonho e ele não conseguia dormir. Ele teve um sonho assim, começou naquelas dormidas, né? Dormia, acordava, ele teve um sonho e ele pediu que os seus súditos trouxessem os livros das crônicas. Ele começou a ler, ele queria passar o tempo porque deu uma insônia nele. E ali ele viu que teve uma situação em que os inimigos se levantaram para o matar e Mordecai
Mordecai avisou Esther, que Esther alertou o rei e o rei foi liberto da morte, porque Mordecai o alertou. E ele falou, nossa, essas pessoas que me ligaram, isso tinha acontecido uns anos atrás, essas pessoas que me ligaram na morte, esse cara aqui que me alertou, ele foi recompensado? Quem foi? Aí falaram que ele era, foi Mordecai. E ele falou, mas ninguém recompensou esse homem? Ele me ligou na morte. Não, ninguém recompensou. Ah, peraí. Quem está indo fora no palácio? Isso tudo está relatado lá em Esther capítulo 5. Quem está aí no palácio? Ah, o Amã está na porta esperando o banquete. Ah, é? Está esperando? Então manda a mãe entrar. Aí a mãe entrou e... Eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Hein? A mãe tinha preparado uma forca para Mordecai. Né? Tinha preparado uma forca para Mordecai e morte para os judeus, né? Primeiro ele queria acabar com Mordecai, porque Mordecai não havia do pé dele. Aí ele chama a Amã. Amã, me diz uma coisa, o que eu faço com uma pessoa que eu quero engrandecer? Que eu quero tornar, assim, ó, uma pessoa honrada, eu quero honrar uma pessoa. O que eu faço? Aí aconteceu. Claro que sou eu, né, gente? Então, peraí, é o seguinte, bota as vestes dele. Ah, esse pano branco, azul, põe ele no seu melhor cavalo e saia com ele, falando para todo mundo que ele é o cara, que não sei o que, todo mundo tem que honrar e se rebaixar diante dele e tal, e baixando que era tudo para acontecer com ele, né? Muito bem, amor. Então você vai fazer isso para mim. Você vai lá, chama o Mordecai, apoia ele no cavalo e todo mundo vai ter que se dobrar. Nossa, o Mordecai saiu de lá enfurecido. Mordecai não. Amor, saiu de lá enfurecido. E ele fez assim. Mordecai foi honrado perante todos, né? Gente, aí parece uma história de filme, né? E aí, no segundo banquete, quando Esther estava ali dando de comer para o seu inimigo de novo, Mordecai todo mordido, Amã todo mordido, porque honrou o inimigo dele. Aí o rei novamente para Esther, o que você me pediu, eu te dou até metade do reino. Ela falou assim, ok, Senhor. Então é o seguinte, eu quero ter um plano para destruir a minha família, para destruir a minha vida. Então eu peço que ela diz assim, Esther capítulo 7, depois vinha com a mão para volver com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther. Até o recado tem que estar, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse, ó rei, achei graça ao teu dono, e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o povo, para nos destruir, matar e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servos nos vendessem, falar ninguém. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perdão do rei. Então falou o rei a Esther, e disse Esther, quem é este? Onde está esse que o coração instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem opressor e inimigo é este mau homem. Então a mãe se perturbou perante o rei a caminho. Aí fica aquela história, né? O cara ficou desconcertado, o rei saiu, enfurecido, foi pensar, né? Porque imagina, ela é judia, meu Deus, eu vou matar o povo dela, o que eu fiz e tal. E a mãe do desespero foi lá falar com a rainha, tropeçou e caiu em cima dela. O rei voltou bem nesse momento. Ele estava em cima dela, falou, o quê? Você ainda está dando em cima da minha mulher? Botaram o capuzinho dele já para a força. O que aconteceu com ele? Foi enforcado na força. Então, por isso que ele deu vários dias, né? Deus, ele é perfeito. Quando você deixa a mudança, né, na mão do Senhor, queridas, é muito fácil a gente falar isso. O difícil é viver. O difícil é que quando acontecem as coisas na nossa vida, a gente tem que se calar, fica atenta. E muitas vezes, a maior parte do nosso maior inimigo, nosso maior é a nossa cabeça. Eu fico fazendo coisas, criando. Ai, será que isso vai acontecer? Ai, será que ele está olhando todo para mim? Ai, ele não gosta de mim. Sabe? É esse inimigo que você tem que vencer. E quando a tua mente começa a te perturbar demais, o que você tem que falar para ela? Cala a boca. Como diz, nos ensina a palavra, aquieta-te, minha alma. Né? Aquieta-te, ó, minha alma. E louva o Senhor. Vai buscar Deus, vai orar. A única maneira de você aquietar a sua alma, né? Meditando, você não está adiantando nada
querido, pode crer. Pode até dar um bem-estar ali na hora. Mas a melhor coisa que você faz é fechar a sua boca e orar. Fala, Senhor, deixa o inimigo aprontar, deixa ele quieto. A hora certa que vai me dar e Deus dá, viu, gente? Eu já vivi isso várias vezes. O tempo está acabando, não dá para falar. Mas Deus, ele honra. Ah, como ele honra. Pode crer. A abundância que eu tenho esse Senhor. Provérbios 26, 27 diz assim: o que cava uma cova cairá nela. O que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Uau! A força que ele fez para Mordecai, ele foi enforcado nela. Você não fez nada, querida, ela só jejuou. E soube o momento certo de chegar e dedurar o inimigo dela. Uau! Então, você, assim como Esther, você é herdeira e co-herdeira com Cristo, em Cristo, das bênçãos do Pai. Você está entendendo o que eu falei? Está em Gálatas. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. O que você deseja, Esther, que não está do meu reino, estudando? Meu querido, Deus precisa de mim. Deus te fez, Ele te formou em Cristo para você dominar esse planeta. Sabe o que o diabo está lá fora? Sabe por que às vezes o diabo ganha nas nossas vidas? É porque a gente não se coloca como a rainha que Deus tem para nós. Como herdeira. Você é herdeira. A vingança é do Senhor. Não vos vingueis a vós outros. Dai lugar à ira. Deixa Deus enforcar o inimigo na força que Ele fez para você. Deus vai dar sempre dupla honra para os que esperam e para os que confiam nele. Esther 8 diz assim: tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e deu a Mordecai. E Esther encarregou Mordecai da casa de Ramã. Deus honrou Mordecai. E dispôs da Ramã, foi todinho para Mordecai. Que coisa linda. Eu acho que o livro de Esther devia chamar ele de Mardoqueu. De Mardoqueu. Porque ele que foi aquele que planejou tudo. E a honra, quem mereceu a honra final foi ele. Ele foi honrado. E no reino de Deus há alegria, há prosperidade. 8,16 diz assim: e para os judeus houve luz, alegria, e gozo e honra. Até hoje eles celebram o dia do Purim. Tem dia que lançaram as sortes para ver que dia que os judeus iam ser eliminados. E eles foram libertos, livrados da morte. Então, queridas, o reino de Deus tem alegria, justiça, paz e alegria. Alegria que aquele povo sentiu. Está aqui registrado em Esther capítulo 10. E todos os atos do seu poder, do seu valor, no relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escrito no livro de Crônicas, os reis da Média da Terra? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando bem do seu povo, proclamando prosperidade de todas as coisas. Depois daquilo ali, veio Neemias e Esdras, e trouxeram o povo, tiraram o povo do cativeiro. No fim dessa história aqui de Esther, o povo foi liberto do seu cativeiro. Olha que coisa linda que Deus faz com uma mulher que é obediente, uma mulher que é humilde, ela não perdeu a sua essência. Ofereci, mas eu vou salvar meu povo. Ela foi altruísta, ela não foi egoísta. Ela não fez o nome bem dela. Ah, agora eu sou rainha, vocês que se explodam. Eu não vou falar nada, eu estou quietinha aqui no meu canto. Esse lixo aí, uma vez se meter aí, ir lá provocar. Quem mandou o Mordecai? Por que você não se ajoelhou diante dele? Hoje em dia, a gente vive num mundo, desculpa as pessoas, muito nojento. Tá fácil de ver. As pessoas se vendem. O evangelho está vendido. Você, para não desagradar as pessoas, você... não, tá tudo bem, vale qualquer coisa. Deus não aceita você do jeito que você está. Continua sendo pecador, que Deus te ama, Deus te ama. Deus ama todo mundo, continua no pecado, que Deus te ama. Vai nessa. Mentira, bem de perto. O importante é você se abrir de todo mundo. Não, gente, aí te foi para a vida. Ai, que protetor. Gente, pelo amor de Deus. Para você seguir Jesus, você perde até a sua honra.
agora eu estou assistindo Paulo. Gente, aquilo está me acendendo. Assista. É só assinar um nívelzinho. Sei lá, você paga, sei lá, 20 reais por mês e você tem toda a série ali. Né? Vai para começar a passar na Record. Você já lá e lança o primeiro, né? Muito bom. Sabe? Gente, para de ver essas séries que não te levam a nada. Começa a assistir filmes, claro, tá acendendo de orar. Eu falei, Senhor, acende a chama. Senhor, agora eu quero ganhar a vida para o Senhor. Eu comecei a assistir Paulo. Eu falei, meu Deus, só deu a sua vida por Cristo. Olha as estratégias que ele tem para levar o evangelho para os gentios. Aqui começa a acender dentro de você. Aí tem que a gente se voltar para Deus, querido. Que Deus está escancarando agora. Está escancarando. O evangelho é para todo mundo. Ele está salvando até. Ele levanta a beira do Brasil no meio do carnaval para falar do Apocalipse. O que é aquilo? E muitas pessoas foram alcançadas por causa daquela frase que ela soltou lá. Porque aquilo deu uma repercussão tão grande. Muitos daqui ela veio em casa essa semana passada. E ela contando, né, a repercussão e as pessoas que ela caminhando para Jesus no meio dos artistas. Gente, é hora de a gente acabar com a religiosidade, sabe, com as nossas regrinhas. O Senhor, Ele quer salvar, então seja um instrumento para isso. Amém? Eu sei que a gente passa por muitas afrontas, por muitas coisas, mas o Senhor, Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar estratégia. Se for para esse tempo que Deus fez, é para esse tempo.